Olá, vamos para mais uma aula da Fátima, aula de Química. Hoje nós vamos aprender sobre potencial de pilhas, né? O que é esse potencial? Todo mundo já usou uma pilha, ou num rádio, ou numa lanterna, ou no controle remoto. E toda pilha ela vem colocada aqui, ó, polo positivo, polo negativo. Lembrando que o polo positivo é chamado de cátodo e sofre redução, e o polo negativo é chamado de ânodo e sofre oxidação. E aqui embaixo, ó, nós temos 1,5 volts. O que significa esse 1,5 volts? É a voltagem da pilha. Como que é medida a voltagem de uma pilha? Através de um aparelho chamado voltímetro. Então, para se determinar o potencial de cada pilha, usa-se uma fórmula chamada diferença de potencial, que é o ΔE. O que é delta? Variação do potencial. E para a gente determinar essa variação do potencial, nós usamos o potencial de redução maior, que é o do cátodo, menos o potencial de redução menor, que é o do ânodo. Por que o do cátodo é maior? Porque ele sofre a redução, ele está ganhando elétrons. Para se determinar cada potencial de cada eletrodo, é utilizado o eletrodo padrão do hidrogênio. E esse eletrodo padrão tem o potencial que vale 0. Então, a partir desse potencial do hidrogênio, foi se determinando os demais potenciais. Então, todas as vezes que nós vamos calcular a diferença de potencial, nós temos que trabalhar com o potencial de redução. Esse valor tem que ser decorado? Não. O que você tem que lembrar? Que quanto maior o potencial de redução, mais chance é do elemento sofrer redução, portanto, ele é o polo positivo, correto? Se ele tem baixo ponto de redução, ele vai ser o quê? O polo negativo. Então, vamos para alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu coloquei duas semi-reações. Isso daqui são chamados de semi-reações. Para a gente saber se ela é de redução ou oxidação, a gente olha onde os elétrons estão. Então, vamos observar aqui, ó, magnésio mais 2 elétrons formou magnésio 0. Por que 0? Porque não tem carga. Então, aqui, quando os elétrons estiverem no reagente, eu tenho uma redução. Então, o magnésio, ele tem potencial de redução menos 2,37 volts, que é a unidade de medida. E a prata, que também é uma redução, porque os elétrons estão antes da flecha, está ganhando, tem potencial de redução mais 0,80 volts. Primeira coisa, qual desses dois valores é maior? Professora, claro que é o mais 0,80, ele é positivo. Então, se ele é maior do que esse vai ser o polo positivo e esse vai ser o polo negativo. Esse vai sofrer redução, é o cátodo, esse vai sofrer oxidação, é o ânodo. Agora eu quero calcular a diferença de potencial. Como que eu faço mesmo? Potencial de redução maior menos potencial de redução menor, correto? ΔE é o que eu quero saber. Quem é o potencial maior? O mais 0,80 menos, vou pôr entre parênteses para fazer jogo de sinal. Qual é o potencial menor? Menos 2,37. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o joguinho do sinal, né? Então, vai ficar ΔE igual mais 0,80 menos com menos, mais 2,37.
Então, como eu tenho os dois valores agora com sinal de positivo, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Então, vai dar quanto? 3,17 volts. Positivo. Lembrando que como nós estamos falando em uma pilha é um processo espontâneo de oxidação. Então, o ΔE sempre tem que ser um valor maior do que zero. Vamos para um segundo exemplo? Olha, no segundo exemplo eu coloquei um desenho de uma pilha. Vocês lembram que na outra aula eu colocava oxidação e redução? Nesse eu não indiquei por setinha de onde está saindo para onde está chegando. Eu não indiquei qual que plaquinha que está aumentando, qual plaquinha está diminuindo. Então, como nós vamos descobrir isso? Através do potencial. Então, aqui, ó, menos 0,44 mais 0,34. Qual é maior? O mais 0,34. Então, o cobre é o polo positivo. O ferro vai ser o polo negativo. Aí dá pra gente saber que se o ferro é negativo, os elétrons vão sair do ferro para o cobre. Se o ferro é negativo, ele sofre oxidação e ele vai sofrer corrosão. Se o cobre é positivo, ele vai sofrer uma deposição. Mas vamos calcular o ΔE, que é isso que eu quero. Potencial de redução maior menos potencial de redução menor. Então, qual dos dois valores é maior? 0,34. Então, mais 0,34 menos 0,44. ΔE igual mais 0,34 menos com menos, mais. Vou poder somar os dois valores? Vai, professora, porque os dois valores têm sinal positivo, que vai dar mais 0,78 volts. Lembrando, se o ΔE der maior que zero, e tem que dar, porque nós estamos falando numa pilha, a reação é espontânea. Vamos num terceiro exemplo, ó. Dei as semi-reações, tá ganhando elétrons, então é de redução. Aqui é mais 0,34, aqui é mais 0,80. Eu tenho dois valores positivos. Qual é maior? O 0,80. Então, esse vai ser o polo positivo e esse vai ser o polo negativo. Se eu perguntar o sentido dos elétrons, vai sair do negativo e vai chegar no positivo. Lembrando, gente, que depende com quem ele está ligado, o outro eletrodo, ele pode ser ou positivo ou negativo. Ó, observa. Quando o cobre estava ligado ao ferro, ele foi o polo positivo. Agora, o cobre ligado à prata, ele é o polo negativo, porque ele tem potencial menor do que a prata. Vamos calcular o ΔE. Qual é a fórmula mesmo? Potencial de redução maior menos potencial de redução menor. Então, qual valor é maior? Mais 0,80 menos mais 0,34. ΔE mais 0,80, ó, joguinho de sinal. Menos com mais, menos 0,34. Vou poder somar esses dois valores? Claro que não, professora. Por quê? Porque um é positivo e o outro é negativo. Então, eu vou subtrair da 0,46 volts. Positivo, porque o 0,80 é maior do que o menos 0,34. Então, o meu potencial dessa pilha é 0,46 volts. Vamos para um último exemplo. Nesse último exemplo, novamente eu fiz o desenho de uma pilha. Aqui eu tenho o eletrodo A e o eletrodo B. Menos 0,7, menos 0,2. Aqui os dois valores são negativos. Como que eu faço para saber quem é o maior? Quando eu tenho dois valores negativos, eu vou olhar quem está mais perto do zero. Porque lembra que é 0, menos 1, menos 2, menos 3, lembra na régua?
Então aqui, quem está mais perto do zero? O menos 0,2. Então ele é maior do que o menos 0,7. Então o B vai ser o polo positivo e o A vai ser o polo negativo. Então os elétrons vão sair de A para B. Então vamos lá, ΔE é igual potencial de redução maior menos potencial de redução menor. Então qual dos dois valores é maior mesmo, gente? O menos 0,2 menos 0,7. ΔE menos 0,2 menos com menos, mais 0,7. Vou poder somar, gente? Menos 0,2 com mais 0,7? Claro que não, professora. São sinais diferentes. Então a gente vai fazer o quê? Subtrair. 0,7 menos 0,2 mais 0,5 volts. Aí está a diferença de potencial. Estudem, até a próxima aula.